water you turn into wine. Open the eyes of the blind. Fala, crente. É com muita alegria e satisfação que estou aqui eu mais uma vez, pastor Perivaldo, juntamente com a pastora Tati, com o nosso amigo operador Eric, que está por detrás das câmeras. Estamos aqui para mais um quadro do canal, né, na série Testemunhos. Hoje é o segundo vídeo do canal na série Testemunhos e é uma alegria imensa poder dividir grandes coisas que Deus tem feito na vida das pessoas. Mas antes de nós dar início a esse vídeo, eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu, ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, né? Rumo aos 300 inscritos, com a sua ajuda, nós vamos conseguir chegar lá. Também quero deixar aqui um grande abraço para o meu amigo Dieguinho. Ele falou: quando eu for gravar o próximo vídeo, pastor, não esquece de mim, da minha família. Então, Dieguinho, um abraço para você, um abraço para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe, pastora Tati. Amém. É um prazer recebê-la aqui. Se apresente para quem não te conhece. O meu nome é Tatiane. Tô nervosa, muito nervosa. Esse assunto que eu vou tratar aqui com o pastor, ele mexe muito com o meu psicológico, mas eu creio que tudo é para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Na verdade, é um assunto atual, né? Sim. Que mexe demais com as emoções, com os sentimentos, e é um tema que precisa ser abordado porque é o grande mal da geração, né? É verdade. É o grande mal desse século, onde muitas pessoas têm sofrido com isso. O diabo tem ceifado muitas vidas, milhões e milhões de jovens ao redor do mundo têm sofrido, jovens, adultos, crianças, adolescentes, mulheres, homens. A depressão, ela não escolhe uma faixa etária, um gênero. Ela chega sorrateiramente, ela chega quando você menos espera e ela aproveita de um momento de uma fragilidade do ser humano. Independente se você é cristão ou não, você pode ser acometido por essa doença. Sim, entendi, pastora. Pastora, assim, o que seria clinicamente, pela medicina, a depressão? Pelo que eu entendo um pouco sobre isso, a depressão, ela é uma doença da alma, ela não é uma doença do corpo físico. A pessoa começa a sentir angústia, tristeza, falta de ânimo, perde a libido. Ela passa a viver num mundo isolado, que existe só dentro da cabeça dela. E muitas vezes ela vai ao médico e fala que está com dor no corpo, que está com dor de cabeça, náusea, e o médico não acha nada, porque na verdade ela está doente na alma, e ela vai ter que ser tratada por um profissional da área. Deus deixou os médicos aqui na Terra para que nós, utilizássemos o serviço deles, mas eu creio que mais importante do que você procurar um tratamento de saúde, na verdade, você tem que procurar o tratamento de saúde juntamente com o auxílio da igreja, de um grupo de apoio, de um pastorado, de alguém que possa te auxiliar nessa caminhada, porque só a medicação não vai adiantar. A parte espiritual é muito importante. É muito importante. O apoio é muito importante. A pessoa se sentir amada, a pessoa se sentir querida, valorizada, com valor, exatamente. Porque a depressão, ela faz a pessoa se sentir incapaz, inferior, ela faz a pessoa se diminuir, pastora. Na verdade, quando começou, antes de eu ser diagnosticada com depressão, eu passei por uma perda muito grande na minha vida, irreparável. Eu tive, assim, momentos de grande angústia, de rejeição, de dor mesmo, que eu achava que eu nunca ia superar. Talvez eu não tenha superado ainda, mas Deus tem me auxiliado nessa parte. E eu comecei a sentir uma tristeza muito grande. Todos os dias eu me sentia triste. Só que eu pensava, eu só estou triste, é normal, vai passar.
De repente eu comecei a sentir muito cansaço físico e mental. Eu só queria dormir. Eu não tinha vontade de comer, eu não conseguia interagir com as pessoas, eu não conseguia falar com as pessoas dentro da minha casa. Conversar incomodava? Muito. A voz das pessoas incomodava, a luz incomodava, qualquer tipo de barulho me incomodava. Era como se eu quisesse fugir, eu ficava desesperada. Eu não conseguia mais ir no supermercado, eu não conseguia, barulho. Não suportava. Para mim era a coisa mais sacrificante do mundo eu ter que interagir. Meu Deus. Aí eu comecei... Logo, ainda a pastora que eu conheço há muito tempo, de grande amizade, que eu e a pastora, quando se juntamos, nós falamos bastante, nós gostamos de falar. Verdade. E de repente você se depara numa situação assim, de alguém que sempre foi de interagir, de falar, não conseguindo mais ter diálogo, conversa. Não conseguia. Eu não conseguia conversar com os meus filhos, eu não suportava a voz do meu filho, porque ele era mais novinho na época, né? Hoje ele tem 14 anos, tá um homem maior que eu, mas eu não conseguia. Eu ficava angustiada e frustrada, porque eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não sou assim, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou desse jeito? Tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Só que eu não acreditava que pudesse ser depressão. Eu achava que era uma fase que ia passar estresse, cansaço. Eu achava que aquela perda irreparável que eu tive, aquela angústia, aquele complexo de inferioridade que eu me senti muito rejeitada e angustiada, ela ia passar. Em algum momento ela ia passar e eu ia voltar a ser a Tati de antes, que ria, que brincava, que era feliz. Mas as coisas foram se intensificando cada vez mais. Eu fui ficando cada vez mais angustiada e mais triste, eu fui me fechando. E eu trabalhava porque eu tinha que trabalhar, porque na minha cabeça eu tinha orgulho ainda. Mesmo que ferida, eu tinha orgulho. E eu pensava que eu não queria ser um peso para ninguém. Então eu queria trabalhar. E eu ia trabalhar no automático, mas eu ia. E eu me jogava de cara no trabalho, assim, de uma forma impressionante, que eu queria ser a melhor no meu trabalho, mas eu me fechava no meu mundo, não tinha contato com as pessoas e queria só fazer o meu trabalho e ir embora. Na época eu trabalhava de dia, eu ia todos os dias para o hospital em Curitiba, eu saía de casa às 9 horas da manhã e voltava às 10 da noite. Então, eu achava que eu estava muito esgotada fisicamente, era isso. Eu acordava de manhã, tomava banho e saía para trabalhar. Trabalhava o dia inteiro sem comer, porque eu não sentia necessidade nenhuma de comer. Terminava o meu plantão, eu saía, pegava o ônibus e ia embora. Chegava em casa, tomava banho e ia dormir. E no outro dia, tudo novamente. Então, era a minha rotina aquilo. E eu achava que era normal. Mas as coisas foram se intensificando cada vez mais, a ponto de eu começar a ter crises estranhas, assim. Como eram as crises? A primeira vez que eu tive uma crise, eu estava indo para o hospital e eu senti uma dor no peito muito forte, falta de ar, suor, frio, um desespero assim que tomava conta de mim, que eu não sabia explicar, parecia que eu estava tendo um infarto. Era exatamente os sintomas que um infarto causa na pessoa. E eu peguei e mandei uma mensagem para uma amiga minha que trabalhava comigo e falei: Eliane, eu tô passando mal, eu tô infartando, tem alguma coisa errada comigo. E eu tava assim muito desesperada. Ela falou: você tá perto do hospital que eu posso te pegar? E eu falei que estava, ela passou a me pegar e eu fui para o hospital. Cheguei lá, minha supervisora viu o meu estado, eu estava muito estranha. Era como o meu olho estava regalado. Eu não sei explicar, eu estava muito estranha, eu tremia, o meu coração palpitava. Ela falou: não, você tem que ir para o PS, vai para a medicina do trabalho, tem alguma coisa errada, né? Fui para o PS, fiz um monte de exames para ver se eu estava infartando. Fiquei lá a noite inteira. Nada. Não tinha nada. Aí me mandaram para a medicina do trabalho. A doutora falou: olha, eu comecei a chorar. Ela começou a falar comigo: oi, tudo bem? Quando ela falou tudo bem, eu desabei e comecei a chorar. Eu falei: não tá tudo bem, eu tô muito angustiada, porque eu não consigo mais falar com as pessoas, eu não consigo mais interagir, eu não consigo mais ter contato com a minha família. E a grande dificuldade das pessoas que sofrem com depressão é o entendimento das pessoas. Exatamente. Não é
que eles fazem por mal. É que, assim, muitas famílias não estão preparadas Exatamente. para enfrentar uma depressão. Eu não tive apoio dentro da minha família. Eles ficavam preocupados comigo, Mas não sabiam como agir. mas eles não sabiam como agir. Eles achavam que era drama, que era frescura, que eu estava cansada e blá, 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 né? Aí teve um dia que minha mãe chegou na minha casa e eu estava trancada dentro do quarto, tudo escuro, um calor de rachar. Ela falou: pelo amor de Deus, filha, levanta daí, reage. Pelo amor de Deus, tem alguma coisa acontecendo com você. Aí eu falava: não tem nada acontecendo. Eu sinto quando você fala, parece que as tuas palavras saem enrolada ainda. Doloroso, É algo que dói muito de doloroso. você falar. É muito doloroso. Aí eu lembro que várias vezes eu pensava: eu tenho que pôr um fim no meu sofrimento, eu não estou mais aguentando viver dessa forma, eu não quero mais, eu não via mais sentido, eu não tinha mais perspectiva de futuro. Eu ganhava muito dinheiro, mas eu não pensava: o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Você estava bem financeiramente? Bem financeiramente. Podia comprar o que Podia você... comprar o que eu quisesse. Eu tenho, né, graças a Deus, meu trabalho, que eu tenho um salário muito bom. Só que eu não tinha vontade de comprar nada, absolutamente nada. Você tinha o dinheiro, mas não tinha ânimo para gastar. Pra nada. Eu só guardava, ia guardando. Ia ficar guardando. E daí eu pensava assim, todo mundo falava: ai, mas como que você consegue guardar, não comprar nada? Eu falava: mas eu não tenho vontade, não tenho ânimo pra nada, não tenho vontade. Eu cheguei ao ponto de estar andando para ir para o hospital com o celular na mão, lugar perigoso, e pensar assim: eu vou andar com o celular na mão porque eu quero que um assaltante me encontre, pega meu celular, me dá uma facada, um tiro e pronto, acabou. Não tem mais, eu não vou sofrer, acabou. Tipo, a minha cabeça estava muito perturbada, sabe? Em algum momento, assim, você chegou a se sentir peso para a vida de alguém? Na verdade, assim, peso, eu não me sentia, porque eu, igual eu falei, né, apesar de tudo, eu ainda tinha o meu orgulho, mesmo que ferido, e eu era independente financeiramente, né, e eu não ficava, tipo, me fazendo de vítima, vamos dizer assim, para as pessoas. Trancava no seu mundo. Eu só me isolava no meu mundo e pronto, eu queria viver no meu mundinho, eu não queria ter contato com as pessoas. Aí eu comecei a emagrecer muito, eu perdi muitos quilos. Exatamente quanto? Acho que uns 20 quilos. Eu fiquei muito magra. Eu fiquei muito magra, muito. A ponto das pessoas falarem que eu tava doente, assim. Doente eu tava, né? Mas doente, assim, doença física mesmo, sabe? Porque eu não comia. Então eu não engordava. Eu fiquei magrinha, muito magra. E teve um dia que eu tava no auge do desespero, que eu tava andando pela rua e eu parecia assim, tipo, que eu era uma usuária de droga, que estava em crise de abstinência, porque eu não sabia nem para onde eu estava indo e nem o que eu estava fazendo. Eu só estava andando sem rumo, sem destino. Não sei, é uma coisa que é muito impressionante, é uma coisa que mexe muito com o psicológico. Teve um dia que eu desci para o hospital e na Avenida do Batel, que é super movimentada, né? Sim. O semáforo estava aberto para os carros e eu fui andando. E uma menina... Nem se deu conta. Não me dei conta que estava aberto. Graças a Deus que Deus colocou uma menina na minha vida lá, que ela me pegou no meu braço e falou: moça. Aí, tipo, me deu um clipe. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Tem alguma coisa errada. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu dormia com faca debaixo do meu travesseiro. Por quê? Porque eu achava que ia ser atacada por alguém, por alguma coisa, a qualquer momento. A minha filha falava: mãe, você está ficando louca? Tem alguma coisa errada, muito grave acontecendo com você. Porque não é possível uma pessoa dormir com uma faca debaixo do travesseiro. Porque eu via as coisas dentro do meu quarto, dentro da minha casa. Eu via uma mulher, uma senhora, uma velhinha debochando, rindo da minha cara. Eu vi crianças, eu vi vulto, eu ouvia vozes. Era uma coisa diabólica mesmo. E teve um dia no auge do meu desespero, assim, que eu estava muito angustiada. Aquele dia eu falei: hoje eu não vou acabar com tudo, chega, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais sofrer, eu não quero, porque eu tava ficando louca. E eu ouvi palavras assim da minha família que me machucou muito. Uma das coisas que eu quero te perguntar, se você que passou, quem tem depressão, tudo é potencializado, né? Tudo que acontece é 10 vezes maior, né? Muito maior. Uma palavra pequena
pequena que seja. Exatamente. Às vezes uma pequena discussão ali que a pessoa olhar. falou, você acha que é o fim do mundo, que você você é o pior ser que existe na face da terra, que você não é digna de ser amada, que você não é digna de receber nenhum favor, que você não merece estar ali, você não merece estar naquele mundo. E no auge do meu desespero, eu me ajoelhei assim nos pés da minha cama, desesperada. E você estava na presença do Senhor. Então, nesse momento ainda eu estava afastada da presença do Senhor. E eu me ajoelhei do lado da minha cama, tinha uma caixa de remédio, e eu comecei a procurar remédio. Daí o inimigo falava na minha mente: a medicação não dói. A medicação é fácil, você tem medo de morrer, porque eu era covarde. Apesar de tudo, eu ainda era covarde, eu tinha medo de sentir dor física. Então eu não tinha coragem de me matar. Mas, assim, com faca, com outro instrumento. Mas eu tinha coragem com a medicação. E eu lembro que, eu não sei como, eu toquei no meu celular, assim, tipo, acidentalmente, e começou a tocar um hino, eu acho que no YouTube, eu não me lembro, agora não me recordo, do Samuel Mariano, que fala Respira. E eu senti Deus falando comigo naquele momento. Tem uma parte do hino que ele fala: eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que bom soldado não é. Então aquilo para mim foi muito chocante. Aí eu comecei a falar: não, Deus, Ele tem um plano na minha vida ainda e eu preciso reagir. E eu comecei a falar assim para Deus: o Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. Cada vez que vinha dar uma crise, eu falava que o Senhor era a força da minha vida. Tinha dias maus e tinha dias melhores. Eram os altos e baixos. E eu fui naquela fé, né, que eu ia conseguir vencer, mas eu estava tendo cada vez mais crise. Aí a médica do hospital resolveu me mandar para psiquiatra, daí eu fui medicada, recebia... E qual é a recepção, assim, a receptividade quando alguém olha para você e diz assim: você vai ter que ir para um psiquiatra? Olha, essa médica que me abordou e falou para mim, ela é muito querida, sabe? É uma médica lá do hospital que trata da parte do trabalho, medicina do trabalho, para os colaboradores mesmo. E eu vi que ela sentiu a dor que eu senti, porque eu falei para ela, me abri para ela e falei coisas assim do meu passado que me machucaram muito. E ela falou assim: olha, eu vou ter que mandar você para o psiquiatra. É a melhor coisa que você pode fazer, porque eu não posso te medicar, mas ele pode. E a depressão e a ansiedade andam lado a lado? Geralmente sim, porque geralmente quem tem depressão sofre de ansiedade. Na verdade, tem pessoas que têm a ansiedade que desencadeia uma depressão, ou tem a depressão que tem crises de ansiedade. Então elas andam lado a lado. Assim, a depressão seria como se fosse um excesso de passado, um excesso de culpa? Um excesso de passado, eu diria, no meu ponto de vista. Você pensa tanto no passado, em tudo que não deu certo. Acertamos, que erramos, porque somos falhos, exatamente. Falhamos. Você olha tanto para o passado e fala: por que não deu certo? Tinha tudo para dar certo e não deu. O que eu fiz de errado? As frustrações. Por que eu não sou digna disso? Por que para todo mundo dá certo e para mim não dá? Olha tudo que eu abri mão. E você começa a questionar muita coisa. A depressão seria como se fosse um acúmulo de culpas. Exatamente. Na minha opinião, para mim foi um acúmulo de culpas que chegou uma hora que estourou. Explodiu. E eu não aguentei mais. Foi assim, ela chega assim de uma hora para outra, não tem explicação. Um dia você está bem, outro dia você está péssimo. E eu comecei a ser medicada pela psiquiatra, recebi uma medicação para dormir e uma medicação para ficar acordada. Veja que irônico. Eu tinha que tomar uma medicação para me manter alerta durante o dia e eu tinha que tomar uma medicação de noite, porque eu não conseguia. Eu tinha que dormir o dia inteiro e de noite, 3 horas da manhã, eu me acordava, meu olho estatelava e não conseguia mais dormir. E eu ficava com o pensamento a milhões, assim, pensando em um monte de bobeira, em um monte de coisa. E eu comecei a tratar disso e comecei a pedir para Deus que me enviasse algo, alguém, qualquer coisa que me tirasse daquele estado. Porque eu costumo dizer que a depressão, ela é um estado.
Você não é depressivo, porque ser é um estado permanente. Sim. E estar é um estado provisório. O passageiro. O passageiro, exatamente. Então eu não era depressiva, eu estava daquela forma. E eu pedia para Deus, eu quero sair desse estado, eu não aguento mais. Foi quando nasceu a minha netinha. Antes de você chegar na tua netinha, que é o amor da minha vida. Qual era a tua relação, Tatiane, num dos piores momentos, numa das piores fases da sua vida, com depressão, pensando em tirar a sua vida, olhando para os medicamentos e dizendo, vou tomar todos e tá tudo certo, Acabou. Vou acabar com esse sofrimento. Tatiane, igreja, Tatiane, evangelho. Nessa época que eu pensava em tirar minha vida, eu estava afastada da igreja. Eu não estava fazendo a obra por completo. Embora o meu temor por Deus sempre foi muito grande. Eu sempre tive muito temor por Deus. E eu sempre fui muito obediente a Deus. Só que acontece coisas durante o percurso da gente, Sim. né? Que acaba desanimando e você acaba se entristecendo. Por isso que eu acho que as pessoas não devem deixar de vir. Embora fiquem tristes com um irmão, com uma irmã, com um olhar torto, com uma palavra, com qualquer coisa. Olha para o alvo, olha para Cristo, não olha para o lado, não faz igual eu fiz, porque eu dei lado para o inimigo, eu acabei saindo da igreja e acabei entrando nesse Não sei se você estado. vai concordar comigo, um assunto abrange outro, né? O grande mal da nossa geração é as pessoas vir à igreja e achar que a igreja é perfeita. Exatamente. E aí, eles vêm com uma visão achando que aqui dentro é perfeito, que todos que estão aqui são perfeitos, e não. Nós somos a todos igreja é falhos. lugar de pessoas imperfeitas. Verdade. É um hospital. É um hospital. Vai ter gente que vai te abraçar e vai te apunhalar ao mesmo tempo. Exatamente. Então, e A gente aí, vai ter que saber lidar com essas situações, né? e aí, para você, depressão é ausência de Deus? Na minha opinião, não. De certa forma, não. Em partes, vamos dizer assim. Porque você acaba tendo esses sintomas porque você se ausentou de Deus de alguma forma. Ou você esfriou na tua oração, ou você deixou de buscar Deus em algum momento da tua vida, em uma direção, e você dá brecha para o inimigo entrar e fazer a festa. Então, nessa parte, eu acho que assim, você se ausentou de Deus e você deu brecha. Mas não é a ausência de Deus, ausência total de Deus, não. Porque eu me espelho no profeta Elias, que depois de vencer todos aqueles profetas de Jezabel, ele foi ameaçado por ela, né? Sim. E ele ficou desesperado, foi para o deserto, se sentou debaixo de um pé de zimbro e pediu para morrer. E Elias era um profeta de Deus. De uma grande vitória, né? Exatamente, depois de uma grande vitória. Então eu olhava para aquele Elias da Bíblia e falava, nossa, se Elias, que fez fogo do céu, que ordenou para que não chovesse sobre a terra, teve momentos depressivos, um momento que pediu a morte porque ele não se achava melhor do que os pais dele. Quem sou eu, né? Uma mera mortal. E eu penso assim que nós temos que nos espelhar em partes assim em Elias. Nós temos que sentar debaixo do nosso zimbro, mas nós temos que comer e beber a água que o anjo vai nos oferecer, porque, né? Sim. O anjo ofereceu a água e o pão para Elias, para ele se fortalecer. Mesmo assim, ele não se fortaleceu, dormiu de volta. O anjo vai, oferece novamente e ele acaba caminhando durante 40 dias pelo deserto depois disso. Nós temos que se espelhar nele nessa parte, né? Mas eu penso assim, se ele é um profeta de Deus, tão abençoado por Deus, passou por tudo isso, imagine nós, né? Então eu não acredito que seja a ausência total de Deus. É uma brecha, a gente se ausenta de Deus, na verdade. Não é Deus que sai de perto da gente, é a gente que se afasta dele e acaba entrando nesses lapsos. Tem várias outras pessoas, né, personagens bíblicos que também tiveram esses estados depressivos, né? O inimigo, ele aproveita de situações
e brechas que a gente mesmo, ser humano, dá para ele fazer a arruaça na nossa vida. E se a gente não tiver fortalecido ali em oração, buscando, igual eu tinha uma época que eu não conseguia orar, nessa época, não conseguia orar, de jeito nenhum. Mas eu me dobrava no meu joelho e eu chorava. E lembra um hino que eu cantava que fala: mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Então eu pensava assim, Deus vai me ouvir, eu vou chorar e Deus vai me ouvir. Daí foi quando Deus enviou a minha neta, ela nasceu e eu me apaixonei por ela. E eu olhei para ela, eu senti o maior amor do mundo e eu falei, eu vou lutar, eu quero enfrentar. Eu tomei o controle da minha vida naquela hora. Debaixo do zimbro, Deus disse, eu vou enviar algo que vai mudar a história dela. Debaixo do zimbro. E o interessante é você falando de lágrima, né? Falando sobre lágrima é mistura de água com sal, mas para Deus chega como incenso. Então, olha que forte. Maravilhoso, né? Enquanto você depressiva, chorando, água e sal sendo misturada, mas para Deus chegava com um aroma suave às narinas dele. E eu imagino Deus lá do alto dizendo, eu vou descer debaixo dessa árvore onde ela está. E ele me resgatou dali. Quando daí eu comecei a lutar, né, para mim ficar mais perto da Maju. E a Maju veio como um remédio para você. Ela veio, ela curou a minha alma. E mesmo assim eu estava sendo medicada ainda, né? Ela nasceu, eu continuei medicada, voltei para a igreja. Glória a Deus. Comecei a cumprir o meu ministério, ministrava a palavra, louvava a Deus, estava à frente do grupo das irmãs, estava fazendo a obra. Só que mesmo assim eu ainda tinha crises. E você já teve crises dentro da igreja? Várias, muitas. Chegou ao ponto de uma amiga minha de dentro da igreja, a diaconisa Simone, que é uma grande amiga, uma irmã para mim, que eu amo de paixão, dela ligar para mim e falar, oi pastora, tudo bem? Eu falava, eu não estou bem. Na verdade eu falava, eu estou bem. Dela, tá bem nada, eu te conheço. Eu falei, ai, Simone, eu não estou bem, eu estou me sentindo muito angustiada, eu estou triste, eu não sei o que eu tenho, porque eu ficava, ela sabia, porque nos dias que eu tinha crise, eu deixava de pegar o celular. De interagir. Eu ficava muito tempo sem entrar no WhatsApp, sem interagir com ninguém. Então ela achava, opa, tem alguma coisa errada. Daí ela falava, não, pode deixar que eu cubro para você. Tinha ensaio das irmãs, ela ia, me ajudava, ela me fortalecia, ela ia com os jovens na minha casa para me dar ânimo. Então ela me ajudou muito nessa parte. Daí eu fui enfrentando, matando o leão por dia, passando por situações bem difíceis na minha vida. Apoio dentro de casa, igual eu falei, não tive nenhum, né? Então foi mais difícil para mim. E o que eu quero falar é que tem pessoas na família que sofrem desse mal, né? Que apoiem, que deem atenção, procure entender por que aquela pessoa está com aquela dor, o que ela está tão angustiada, por que ela está ficando muito tempo isolada, o que está acontecendo, porque está acontecendo muito suicídio por aí, as pessoas não estão mais aguentando. Não. E o inimigo, ele quer ceifar cada vez mais, né, almas. Às vezes ele coloca uma doença física no corpo da pessoa, para a pessoa, como ele fez com Jó, né, para a pessoa deixar de adorar a Deus, e mesmo assim a pessoa não deixa de adorar a Deus. Então ele pensa, eu vou colocar uma doença na alma, porque ela não vai conseguir interagir, ela não vai. Só que eu creio assim que quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, o inimigo pode se levantar de todas as formas, que Deus vai cumprir aquele plano. E quando você se olhava no espelho, o que você pensava de você? Eu não gostava de olhar no espelho, na verdade. Mas quando eu tinha que olhar, de alguma forma, porque eu mudei até minha vestimenta durante o período de depressão, de crise. Eu usava só legging e camiseta, só. Eu não conseguia vestir outro tipo de roupa, porque eu não conseguia me arrumar. E eu fazia coque no meu cabelo, porque eu tinha que tomar banho, eu tinha que tomar, né? Porque eu trabalhava e não tinha condições. Mas se eu pudesse, eu não precisava nem tomar banho, porque eu não tinha vontade. Ânimo, não. Eu olhava para o espelho e pensava que eu era uma derrotada. Eu não via sentido na minha vida. Era como se eu olhasse para mim e falasse, quem você é? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito de vida?
Eu falava, Deus, por que o Senhor me escolheu? Porque eu nasci. Por que eu nasci? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Eu não aguento mais, eu falava. E eu não entendia que eu era escolhida de Deus até então. Eu não conseguia entrar na minha cabeça. Eu só pensava assim, eu não sou nada. Eu sou rejeitada. Ninguém me quer. As pessoas não me amam. Da minha bondade. Eu pensava coisas terríveis. Eu não conseguia me olhar direito no espelho. Eu sentia muita dor, muita tristeza. Aí eu fui lutando contra a depressão, né? E chegou um determinado tempo na minha vida que eu falei, eu não vou mais tomar medicação. Eu não vou tomar porque eu não vou mais ser escrava do diabo. Porque eu não vou ficar dependente dessa medicação para dormir, da medicação para mim viver. Porque, de certa forma, ela te deixa meio grogue, você fica meio estranha, você não consegue sentir as coisas. Como elas são. Não consegue. As coisas têm uma proporção muito pequena, muito diminuída com a medicação. Ah, morreu um parente que eu amava. Ah, morreu. Tipo, entende? Ah, não tem aquele sentimento, aquela emoção. Não tem. Você perde a vida. Na verdade, é isso que eu falo, que a parte espiritual, ela é muito mais importante do que a medicação. Não que a medicação não seja importante. Sim. Porém, ela é um tratamento durante um período de tempo que você tem que abandonar. Porque senão você vai virar um robô, uma marionete, um zumbi. Você vai viver... Você não vai viver. Você vai passar pela vida... E quando você chega lá na frente, você vai dizer, eu não me lembro desse detalhe. Mas as pessoas só vão conseguir entender sobre o medicamento a hora que elas se encontrarem novamente, né? Exatamente. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu falei, eu não vou mais tomar. Só que assim, para você parar de tomar uma medicação, eu não indico ninguém que pare de tomar. Fica o alerta, né? Fica o alerta. Porque é muito perigoso. Você tem crises muito grandes. Eu fiz um propósito com Deus, um propósito de oração, um propósito de dizer, Senhor, o Senhor é a força da minha vida, eu vou conseguir. É o quadro Testemunhos, pessoal. É um testemunho da vida dela. Ela não tá incentivando ninguém que tem depressão ou crise a abandonar medicamentos, não. Exatamente. Se Deus mandar, for debaixo da direção de Deus, aí tudo bem, é o testemunho da vida dela, tá? E daí eu comecei a diminuir a medicação. Eu pensei, porque eu sou da área da saúde, então eu entendo um pouco sobre os sinais e sintomas e o que acontece. E eu comecei eu dividi o comprimido em 4. Eu tomava 3 partes. Daí uma semana. Daí na outra semana eu tomava 2 partes. Daí na outra semana eu tomava 1. Até gradualmente, até eu parar completamente. Totalmente. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não senti nada. Eu não senti angústia. Óbvio que semana passada eu tive assim um rompante, uma crise de choro. Não chegou a ser uma crise, foi uma crise de choro. Uma crise de depressão, não. Porque a minha mãe foi diagnosticada com câncer e foi um abalo para mim muito grande por ela ter que passar por quimioterapia e tal. Então eu chorei muito naquele dia. Isso é o natural mesmo, quem não é uma pessoa. Exatamente. Só que eu não foi uma proporção tão avassaladora. Tipo, eu senti a dor dela, eu fiquei muito triste, angustiada, mas aquilo não mexeu com o meu psicológico a ponto de eu dizer, eu não quero mais viver. Entende? Então, por isso eu criei e creio que eu fui curada da depressão. Aleluia. Pela medicação, porque eu usei, né? Eu não posso tirar o crédito da medicação também, que foi um tratamento que eu fiz há 4 anos, né? Durante 4 anos. 4 anos. 4 anos tomando medicação e não consegui ficar sem. Chegou dias que eu chegava na igreja de carro e eu ficava dentro do carro, sentada, esperando começar o culto para mim entrar, para mim não ter que interagir com as pessoas. Meu Deus. Porque eu não queria, eu não queria falar com ninguém, não tinha vontade. Eu só queria ir lá. O grande mal da nossa geração é procurar não saber o que está acontecendo e já julgar, né, sem saber. Exatamente. Daí o que acontecia? Eu chegava, né, mulher de pastor. Chegava, eles não sabiam que eu orava dentro do carro.
Eu estava orando. Mas eles não sabiam. A mulher do pastor chegou nem para dobrar o joelho e orar lá meia hora antes do culto, né? Porque a mulher do pastor não interage com as irmãs, ela é metida. Só que não era isso que acontecia. Quem me conhece verdadeiramente, você me conhece de longa data e sabe que eu não sou assim, eu não ignoro as pessoas. Só que eu não estava bem naquele momento, eu não queria interagir. Eu queria ficar no meu mundinho e queria viver ali. E depois que eu parei com a medicação e fiz o propósito, a minha vida melhorou consideravelmente. Eu comecei a me sentir forte, determinada, guerreira. Eu comecei a fazer planos para o futuro, para minha vida. Você não fazia mais? Não. Eu comecei, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, porque eu vou trocar de carro, porque eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Tinha um monte de coisa na minha cabeça que começou a florar, a se assim. arrumar. Só que foi um período bem de trevas mesmo. Eu digo que foi um período de trevas que eu passei. Que eu não desejo para ninguém a dor que eu passei, porque foi uma dor que dilacerou a minha alma. E se eu tivesse sido um pouquinho mais fraca, só um pouquinho mais fraca, hoje eu não estaria aqui. Não. Eu teria ido embora, eu teria partido, eu tinha feito qualquer coisa e não ia passar pela dor que eu estava passando, eu não queria enfrentar. De ouvir das pessoas, você é louco, você tá louca, você é louca, olha o que você tá falando, porque, sabe, umas coisas bem que machuca, né? Sim, e daí vem tudo potencializado, né? Exatamente. É doloroso, muito doloroso. Mas glória a Deus que você superou, tá superando. E muitas pessoas talvez não tiveram a mesma sorte que você teve. Quantas vidas, é um índice muito alto de pessoas que tiram a sua vida. Eu creio que Deus fez eu passar por tudo isso, que Deus tem um propósito na dor, né? Até na dor Ele tem um propósito. Eu passei por tudo que eu passei para mim poder ajudar outras pessoas. E muitos lares vão ser alcançados agora. Porque eu sinto a dor das pessoas. As pessoas acham até que eu sou meio sentimental demais, mas quando eu estou indo trabalhar, principalmente no ônibus, que eu vejo assim as pessoas em situação de rua, andando desesperadas ou deitada no frio, na chuva, dói a minha alma dói. Se eu pudesse pegar tudo eles assim, colocar dentro de uma caixinha, dar comida, eu não consigo ver uma pessoa com fome. Tem gente que fala, mas você vai comprar droga. Às vezes você vê que a pessoa está morrendo de fome, sabe? Eu não consigo. Então, eu ajudo. E eu consegui ajudar, através disso que aconteceu na minha vida, eu consegui ajudar uma colega minha de trabalho, que estava perdida, assim, num momento da vida dela bem conturbado, bem difícil. E eu comecei a falar de Deus para ela, mesmo ferida, machucada, arrasada, atropelada, mas eu falava de Deus para ela. Ela foi se curando, e ela se batizou. Ela mora em Colombo, ela se batizou lá, e agora dia 2 de abril ela vai casar. Glória a Deus. Com o namorado dela, lá em Colombo, convidou a gente, quer que o Marcos até dá a bênção, né? Bênção. Para ela. E ela fala assim que eu fui uma mãezona na vida dela, porque através da minha vida eu consegui tirar ela do buraco, assim, tipo, do que ela estava enfrentando e da onde ela estava indo. Ela estava indo para o caminho errado, bem errado. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem vai te ouvir, uma mensagem de fé, coragem e ânimo, qual seria a tua mensagem? Porque muita gente vai te ouvir. Esse vídeo vai chegar em muitas lares, muitas casas, muitas famílias que talvez não estão sabendo lidar com a depressão. Eu queria usar um versículo bíblico que eu gosto muito, que fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse isso. A vida da gente não vai ser fácil. A gente vai matar um leão por dia, vai ter dias de treva. Só que a gente precisa ter coragem, a gente precisa enfrentar as batalhas, a gente precisa
se focar em Deus mais, e a gente precisa chegar perto mais das pessoas que nos apoiam, que nos colocam mais perto de Deus. Por isso a importância dos cultos, dos grupos de apoio, dos grupos de jovens. Tudo isso é importante, principalmente para jovem. No meu canal lá, que eu contei um pouquinho do meu testemunho sobre a depressão, que teve quase 10 mil visualizações, o maior índice de telespectadores foi jovens de 18 a 24 anos. Então, o mal está nos jovens. Eles estão com a cabeça, às vezes cresce num lar desestruturado, a família não apoia, a mãe é narcisista, o pai é drogadito, cresce num lar de violência e vira a cabeça, a pessoa pira. Aí, ou ela vai para a droga, como uma válvula de escape, ou ela começa a se cortar e se fechar e se isolar, e acontece igual, infelizmente aconteceu um caso aqui na Lapa esses dias, do menino que tirou a vida porque não aguentou a pressão. Meu Deus. É difícil, mas Deus é o caminho. Deus é o caminho. É o único caminho. E como você sobreviveu e venceu, creio que muitas vidas, através desse testemunho, vão ver em você um ânimo de Deus para se levantar e lutar. Eu creio. Pastor, eu quero desde já agradecer pelo seu carinho, por você estar aqui com a gente aqui. Que Deus te abençoe o pastor Marco, abençoe toda a sua família. Amém. E que logo, logo, através desse vídeo, nós possamos ver vários testemunhos sendo contados para a glória do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a cada um que vai ver esse vídeo, e que esse vídeo chegue como um remédio para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Deus te abençoe. Um forte abraço. Palavra liberada. Amém. Water you turn into wine. Open the eyes of the